No vídeo de hoje você vai saber como é que o Vasco chegou no nome do Admar Lopes para ser o novo executivo. O português vai desembarcar com cerca de 150 nomes catalogados para que o Vasco possa contratar. Será contra o São Paulo na noite de hoje a despedida do goleiro Léo Jardim? Tudo se encaminha para sim. Fundamental o Vasco hoje vencer o São Paulo para não entrar na zona de rebaixamento. O empate poderá ou não ser um bom resultado, vai depender dos outros e eu vou te contar. Dois personagens importantes na história do Vasco estão completando nesta quinta-feira aniversário. O treinador mais vitorioso na história do clube e o atual jogador com mais refino técnico. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Parabéns ao técnico Antônio Lopes, ao delegado Antônio Lopes, completando hoje mais um aniversário. Antônio Lopes é um super campeão pelo Vasco da Gama. Conquistou 3 títulos de campeão carioca, 82, 92 e 2003. Conquistou o brasileiro de 97, ganhou o Rio-São Paulo de 99, competição que à época era bem importante, e a Libertadores de 98, título mais importante da história do Vasco. Parabéns, Antônio Lopes. Outro que completa aniversário nesta quinta-feira, Felipe Coutinho, jogador mais talentoso do elenco vascaíno, o jogador com mais história no mundo, jogador mais valorizado do elenco, completando hoje aniversário. Tomara que faça um gol no Morumbi e leve o Vasco a uma vitória. O jogo hoje é muito importante. O Vasco não pode entrar na zona de rebaixamento durante a paralisação para o Super Mundial de Clubes. Você ficar um mês na zona, sabendo que não vai sair, mentalmente, psicologicamente, para o torcedor também, vai ser muito ruim. Então o Vasco hoje precisa derrotar o São Paulo no Morumbi. Caso o Vasco empate, existe uma possibilidade grande dele não entrar na zona de rebaixamento e eu vou te explicar. O Vasco é o 15º colocado, tem 10 pontos. Em 16º está o Vitória, também com 10 pontos, encara o Cruzeiro. Aí vem a zona de rebaixamento. O Fortaleza é o primeiro da zona, tem 10. Depois o Santos, que tem 8. E eles se enfrentam hoje. Então, um ao menos vai ultrapassar o Vasco, caso o Vasco não pontue hoje. O Juventude também está na zona de rebaixamento, mas não joga. O Juventude tem um jogo adiado porque seria contra o Palmeiras. E o último é o Sport. A gente não precisa contar, o Sport tem apenas 3 pontos. Então, se o Vasco vencer hoje, não entra na zona. Se empatar, vai depender dos outros resultados. Fundamental que o Vasco não passe um mês na zona de rebaixamento. E após o jogo de hoje, diante do São Paulo, o grupo vai ganhar um período de recesso. Reapresentação somente no dia 23 de junho. Para o jogo, a princípio programado para o dia 12 de julho, contra o Botafogo, no estádio Mané Garrincha. Esse jogo ainda não está confirmado. Vai depender da campanha do Botafogo, quando é que o Botafogo retorna do Super Mundial de Clubes, que termina no dia 13 de julho. Lembrando que no dia 15, jogo já confirmado, a partida vai acontecer no Equador, em Quito, diante do Del Valle pela Copa Sul-Americana. Bom, sobre a chegada do Admar Lopes para ser o novo executivo do futebol vascaíno, vou falar sobre isso. Antes, Léo Jardim, seria hoje a despedida dele do Vasco da Gama? Tudo indica que sim,
Pelo menos está tudo se encaminhando para isso, né? O Vasco já entregou mais de 4 propostas, já recebeu 4 contrapropostas, e se não houve um acerto até agora, é melhor que não haja. Porque um acerto feito, certamente, alguém não vai ficar tranquilo, alguém não vai ficar satisfeito. Ou o Vasco, ou o Léo Jardim. 4 propostas nós já tivemos nessa negociação, e acho que o torcedor, nesse momento, nem faz questão da permanência do Léo Jardim. Ao que parece, hoje será a despedida do Léo Jardim. Vai receber aí uma boa proposta para deixar o Vasco no meio do ano. O Vasco vai receber aí uma multa rescisória, e boa sorte ao goleiro Léo Jardim. Sobre a chegada do diretor executivo, Admar Lopes, como é que o Vasco chegou a esse nome? Carlos Amodeu, o CEO da VascoSAF, revelou assim. Bom, esse foi o processo de contratação que nós iniciamos tão logo tivemos o desligamento do nosso anterior executivo, Marcelo Santana. Definimos todos os parâmetros que nós idealizamos para o nosso diretor executivo de futebol, então todos os critérios técnicos que ele deveria preencher. Fizemos um ranqueamento aí dentre os diferentes currículos avaliados, os profissionais, entre os pontos positivos, os pontos negativos. Fomos muito profissionais e cautelosos nesse processo. O Admar, ele é um profissional que tem uma experiência internacional, conhece muito o mercado sul-americano, é um cara que já trabalhou em ambientes de reestruturação, como o ambiente que o Vasco vive hoje, então a gente entende que ele também tem um perfil pessoal que irá se encaixar dentro do nosso departamento de futebol, sem que a gente tenha grandes sobressaltos de diferenças culturais, porque trazer um europeu, a gente tem também o desafio da diferença cultural, então nós estamos aí bastante otimistas que nós possamos ter, através da contratação dele, mais uma etapa de reestruturação dos nossos processos do departamento de futebol. Então é importante dizer que, mais do que quando se fala em reestruturação, fala-se em pessoas, a gente está qualificando, aprimorando os processos internos do departamento de futebol. Esse é o ponto mais importante e a gente acredita que o Admar vai contribuir bastante dentro desse processo. O Admar Lopes vai chegar ao Rio de Janeiro com um catálogo de mais de 150 nomes que o Vasco poderá contratar. Claro que nem todos são contratáveis. Ele ainda não sabe as carências do elenco do Vasco, e quem vai passar é o Fernando Diniz. Como é que funciona esse catálogo? O Fernando Diniz fala para ele: Admar, busco um lateral direito com essas referências, com esse perfil. A VascoSAF informa para ele: temos um orçamento de X. Neste perfil, dentro desse orçamento, o Admar vai no catálogo dele e diz: olha, tem esse aqui e esse aqui. Vamos dar uma olhada? Te interessa, Fernando Diniz? Interessa. Então vamos buscar a contratação. Ah, o Vasco tem milhões para gastar. Ele tem um catálogo com esse determinado jogador. Tem que gastar pouquinho. Está no catálogo também. É assim que funciona. Você precisa ter um catálogo com todas as variáveis, com vários perfis. E isso o Admar Lopes tem. Chega em São Januário já com esse material para que o Vasco possa atacar na próxima janela. Deixe o seu comentário, se inscreva e até o próximo vídeo.